Olá pessoal, tudo bem com vocês? O drama na novela continua, vamos ficar sabendo o que acontece em mais um capítulo de As Filhas da Senhora Garcia. Durante o almoço, Susana e Jacinto conversam com Juan, questionando sobre a tranquilidade com que estava agindo diante do silêncio de Camila, já que Susana havia tentado ligar para ela sem sucesso e estava convencida de que algo não estava bem, insistindo que as mulheres gostam de atenção e cuidado, ao que Juan, já incomodado, pede que sua mãe pare de pressioná-lo, afirmando que não queria continuar ouvindo sobre esse assunto, até que Camila chega e anuncia com alegria que seu pai está vivo e que não havia sofrido o acidente, revelando que tudo não passava de uma confusão. Enquanto isso, Paula enfrenta Ofélia de forma arrogante, dizendo que nem mesmo a sujeira dos seus sapatos poderia ser comparada a ela, mas Ofélia responde com firmeza, dizendo que a pobreza a tornou forte e que Paula não suportaria perder o luxo em que vivia, lembrando ainda que a única que Luiz exige respeito dentro da mansão é Mar, e não Paula, que Leonardo poderia se divorciar dela a qualquer momento. De volta à mesa, Susana abraça Camila e comemora a notícia de que seu pai estava vivo, perguntando se o filho que Mar esperava era realmente dele, mas ao perceber o silêncio de Juan, tenta fazê-lo se alegrar com a situação, enquanto ele se mostra distante e cansado, até que se retira para refletir sozinho. Sentado na calçada, Juan se questiona sobre como pôde ser tão tolo e acreditar que o bebê de Mar fosse seu, quando Jacinto se aproxima para consolá-lo, ouvindo dele o desabafo de que se sente enganado e profundamente ferido, ao ponto de afirmar que sente como se tivesse morrido. Em outra conversa, Amparo tenta confortar Valéria, pedindo que não permita que o que aconteceu com Mar atrapalhe seus sentimentos por Arthur, mas Valéria se mostra arrependida e magoada, dizendo que pediu apenas que ele não a machucasse e foi a primeira coisa que ele fez, insistindo que o amor só lhe trouxe dor, enquanto Amparo a aconselha a ouvir o coração e não ser tão dura com ele. Jacinto, novamente com Juan, tenta abrir seus olhos dizendo que o filho precisa pensar em seu casamento e parar de se enganar, afirmando que não o vê apaixonado por Camila, mas Juan insiste que foi enganado por Mar e não consegue acreditar que chegou a pensar que ela o amava, lamentando-se de ter sido um idiota, enquanto Jacinto tenta mostrar que ele apenas tem um bom coração e que não deve se culpar por isso, pedindo que pare de sofrer por Mar e pense em como fará para que seu casamento ajude a esquecê-la. Na mansão Portilla, Ofélia leva um chá para Mar em seu quarto e tenta animá-la, lembrando que todos estavam reunidos lá embaixo e que era bom ver Luiz colocando cada um em seu lugar, mas Mar, abatida, confessa que não quer mais estar envolvida em tantos problemas, ouvindo da mãe que esses problemas foram causados por ela mesma ao confiar em Paula, sendo chamada de ingênua por acreditar na bondade da rival, enquanto Ofélia alerta de que Paula a enganou até mesmo no exame médico para conseguir seu material de DNA. Logo depois, Luiz reúne seus filhos para falar sobre Mar e a gravidez, deixando claro que o filho que ela espera crescerá como um Portilla, mas enfrenta a rejeição de Camila, que não aceita a ideia de ser irmã do filho da empregada, acusando o pai de desonrar a memória da mãe, enquanto Leonardo e os demais questionam seus motivos e afirmam que é difícil entendê-lo sem que ele seja transparente. Luiz, decepcionado com a postura dos filhos, expressa claramente sua frustração diante da falta de respeito e humanidade deles, mas Camila reage com firmeza dizendo que não aceitará Mar nem o filho dela, enquanto Nicolas, mais ponderado, afirma que não se importa com herança, mas deseja apenas manter o vínculo com o pai. Mar conversa novamente com Ofélia, ainda defendendo Paula e acreditando em sua bondade, mas a mãe insiste que ela não deve confiar em ninguém além dela, assegurando que sempre estará ao seu lado e protegerá tanto a filha quanto o bebê. Juan aparece na mansão para buscar Camila, declarando que por ser sua esposa, sempre estará com ela, enquanto Graziella, sozinha diante do retrato do irmão, reflete sobre como eles se tornaram tão diferentes e teme que Luiz se arrependa da decisão que tomou. Por fim, Nicolas e Arthur conversam sobre o dia intenso e em meio ao cansaço, Nicolas o encoraja a não desistir de Valéria, lembrando que ela está apaixonada e que Arthur tem condições de reconquistá-la, relembrando inclusive que no passado já a aproximara dele, deixando o irmão pensativo antes de voltarem a falar sobre a campanha que deveriam iniciar no dia seguinte.
Luiz entra no quarto e encontra Mar, que preocupada lhe pergunta como ele se sente, ao que ele responde que se sente mal, mesmo já tendo tomado o remédio e com a consulta médica marcada para o dia seguinte, explicando que mais do que dor física, o que sente é como se sua alma estivesse cansada. Por isso não queria ter voltado, pois nunca deixou faltar nada aos filhos e não entende a razão de exigirem cada vez mais, reconhecendo que estavam zangados e tinham razões para querer a verdade, mas lamentando a maneira como agiram, pois ao lado de Mar descobriu uma parte deles de que não gosta e espera poder resolver isso para o bem da própria família, deixando claro que ela não tem culpa alguma e que os problemas são entre ele e os filhos, reafirmando seu desejo de cuidar dela. Rocio, que lhe pede uma conversa urgente, lembrando que esperava uma ligação dela, mas apesar das desculpas de Valéria, insiste para que a encontre mesmo que por poucos minutos. Nesse momento a imprensa divulga a notícia da reaparição de Luiz Portilla, esclarecendo que sua morte havia sido um mal-entendido, já que minutos antes do acidente ele havia sido assaltado e retirado do carro, mostrando inclusive imagens do velório em que a família acreditava se despedir dele. No consultório, Luiz conversa com o médico Javier, agradecendo pelo tratamento que tem funcionado bem, embora receba a recomendação de aumentar a dose como medida preventiva após tantas emoções fortes, e ao ser lembrado da importância de cuidar de si, Luiz garante que está consciente disso, mas afirma que precisa retomar o controle da empresa e da família. Em seguida, Mar enfrenta Paula acusando-a de hipocrisia e de ter participado da realização do exame de DNA. Mas Paula nega insistentemente, tentando se justificar e até sugerindo que talvez Camila tenha tido envolvimento ao levá-la ao médico, pedindo desculpas e dizendo que jamais imaginou que fariam tamanha maldade, assegurando que ainda deseja ajudá-la, enquanto Mar, confusa, responde que precisa pensar. Paralelamente, Valéria atende a um chamado de Rocio, que lhe agradece pela presença e insiste que precisa ver os filhos de Luiz, porque um deles é seu filho, revelando que, quando o bebê lhe foi tirado, ainda era recém-nascido e que desde então não teve mais notícias, confessando que sempre foi grata por terem lhe dado uma vida que ela não poderia oferecer, mas que sente dor por não tê-lo criado, garantindo que não teve outra opção no passado e admitindo que não sabe se hoje é o melhor momento para recuperá-lo, mas reafirma sua determinação em descobrir a verdade, mesmo sem saber se o filho perdido é Arthur ou Nicholas. Enquanto isso, Luiz conversa com Hector sobre o contrato assinado por Valéria, observando que o salário dela é baixo e pedindo que seja incluído um auxílio moradia, seja por meio de bônus ou fornecendo habitação diretamente, justificando que deseja melhorar as condições em que a jovem vive, deixando claro que espera contar com a ajuda dele para concretizar isso. Na sequência, Valéria se mostra abalada ao ouvir de Rocio que um dos Portilla pode ser seu filho, afirmando que não quer participar de nada que possa machucar alguém, especialmente por estar apaixonada por Arthur, mas Rocio insiste que com ou sem a ajuda dela, descobrirá a verdade e que ninguém será capaz de impedir que ela reivindique o que acredita ser seu direito, enquanto Valéria, firme em sua decisão, diz que não quer saber de mais nada e se afasta, mesmo diante dos apelos de Rocio, que pense melhor. Paula aparece para provocar Camila e, de maneira irônica e venenosa, lhe diz que deveria relaxar e aceitar sua ajuda, mas Camila, com firmeza, responde que não precisa dela e deixa claro que está saindo daquela casa porque agora é casada e deseja estar ao lado do marido, ao que Paula, com sarcasmo, recorda que esse mesmo homem já havia sido namorado da Mar, insinuando que Camila se contenta apenas com as sobras dos outros. Camila, incomodada, afirma que gostaria de ajudá-la, mas Paula, zombando, insiste em dizer que Camila não escuta o próprio coração, porque na verdade tem medo, enquanto Camila rebate que Paula desconhece tudo o que aconteceu, mas Paula demonstra não se importar e chega a mencionar que gostaria de expor suas dúvidas ao Sr. Portilla, o que faz Camila reagir imediatamente dizendo que não deve envolver seu marido nisso, mas Paula continua, provocando, fazendo comparações ofensivas entre si, um simples coitado, e o poderoso Luiz Portilla, marido de Mar e pai do bebê dela, insinuando com raiva e ressentimento que acreditou no passado, que aquele filho pudesse ser dele e que Mar seria sua para sempre. Nicolás mostra preocupação com Valéria e tenta lhe dar apoio, assegurando que acredita no amor dela por Arthur e na possibilidade de reconciliação entre os dois, mas Valéria, angustiada, se mostra descrente e diz que desta vez, talvez não seja possível, revelando seu cansaço emocional.
Em seguida, Luiz reúne os filhos e, com a autoridade de patriarca e presidente da empresa, anuncia uma decisão firme. A partir daquele momento, todos os movimentos realizados dentro das áreas de trabalho só avançariam com a sua supervisão e assinatura, deixando claro que nada seria feito sem a sua autorização, o que provoca surpresa e desconforto em Nicolás e Leonardo, que consideram a atitude exagerada, mas mesmo assim acabam aceitando diante da imposição de Luiz, que exige maior dedicação, principalmente em relação à linha esportiva que os filhos estavam desenvolvendo, cobrando prazos e resultados imediatos. Já em outro cenário, Juan encontra Mari e, ao vê-la diferente, com novas roupas e postura, a confronta com intensidade, afirmando que nunca a imaginou daquela forma, mas reconhecendo que, apesar das mudanças, seus olhos continuam os mesmos e que neles enxerga segredos escondidos, insistindo em questionar o porquê do medo que ela demonstra ao olhá-lo, acusando-o de covardia. Enquanto isso, Valéria participa de uma sessão de fotos, diante de momentos de tensão e falta de sintonia com o fotógrafo. Acaba sendo orientada a parecer mais natural e até recebe a sugestão de uma pausa, mas a insegurança persiste, mostrando o quanto ela ainda está fragilizada em meio a tantas pressões.